Oi, então hoje nós vamos continuar com o nosso tutorial, né, Rosas do Deserto, da semente até a floração. E como vocês sabem, né, nossas plantas estão começando a florir e agora eu estou dando algumas dicas para ajudar as plantas, para ajudar você a planta a desenvolver e ter essa floração. No último vídeo eu troquei essa planta aqui de vaso, né? Vocês lembram que ela estava com problema, não estava florindo? E, ou melhor, ela estava gerando botões, mas não estava segurando os botões. E eu falei que poderia ser diversos problemas. Pode ser problema de nutrição, pode ser problema de substrato, podia ser a questão do vaso. E que eu ia dar dicas para vocês para poder a gente tentar sanar esse problema. E tá aqui. Vocês podem ver que o botão dela já está se desenvolvendo bem. Já está completamente diferente. Ela não segurava botões, ela soltava os botões, mas eles morriam muito jovens. E eu até fiz a comparação com essa outra planta aqui do nosso tutorial, que vocês podem ver que está bem florida, está bem bonita. E como vocês sabem, as duas têm a mesma idade. Outra planta que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. Vocês lembram dela, né? É aquela planta que teve um problema logo no comecinho de desidratação. Depois, quando eu fiz a poda de raiz, ela teve um problema com o substrato. E por aí vai, né? Aqueles vários problemas que vocês vêm acompanhando. Ela também está com botões. Como eu falei para vocês, né, quando eu fiz aquela poda de galhos, a tendência da planta que não é podada, não sofre aquela poda apical no início, a tendência dela é florescer primeiro. As duas plantas que sofreram a poda, elas estão bonitas, estão vistosas, mas elas não floresceram ainda. Isso é normal. A poda atrasa um pouco essa primeira floração. Depois da primeira floração, você pode podar sem problema nenhum. Tá bom? E você pode podar antes também. Como eu disse no vídeo, você não tem obrigação de fazer uma coisa ou outra. O que eu quis mostrar naquela época é justamente isso, né? Que existe esse atraso. Eu particularmente prefiro podar depois da primeira floração, mas eu podei para poder mostrar para vocês. Também aquela questão se há engrossamento de caudex, se não há, tudo isso eu queria mostrar na época e foi para isso que a gente fez. Mas está aqui, as três primeiras plantas, as três plantas não podadas são as três que estão florindo primeiro. Elas têm 8 meses, né? Vocês já sabem disso. Eu vi nos primeiros vídeos da gente e eu falava a data. Elas foram plantadas dia 12 de dezembro de 2017. Eu tinha falado que era dia 26, né? Eu estava errando. Elas foram plantadas dia 12 de dezembro do ano passado. Então, para continuar, as dicas que eu ia dar para vocês. Eu vou liberar espaço aqui. Vamos tirar essa planta. Esse bonitinho aqui também está florindo, tá, gente? Queria mostrar para vocês. Depois eu falo dele. Voltando. Como eu disse no vídeo, poderiam ser vários problemas. E eu falei também na época, ó, vamos começar pelo mais fácil, que era a questão da mudança de vaso. Por que eu fiz a mudança de vaso? Só para lembrar para vocês. O vaso parecia estar muito pequeno e como o vaso de plástico ele esquenta muito quando está fazendo sol, podia estar cozinhando as raízes, podia estar com problema problema radicular, as raízes mais finas, né, os capilares não estarem se desenvolvendo. Havia o problema da planta por ela ser um pouco maior do que as outras, ela ter consumido todos os nutrientes e aquele espaço, mesmo você adubando, não ser suficiente. Então a mudança de vaso seria a primeira coisa que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz. E vocês estão vendo que está dando certo, né? Ela está desenvolvendo os botões, até agora tudo bem. Os outros botões que ela tem aqui atrás também estão se desenvolvendo. Mas digamos que não tivesse dado certo, tá? Continuasse caindo. Qual seria o segundo passo?
Você trocou de vaso, colocou substrato novo e não está se desenvolvendo. Qual seria o segundo passo? O segundo passo seria nutrição. O que é que você faria? Você colocaria uma farinha de ossos, tá? Um superfosfato também poderia ser. Ou no caso, uma farinha de casca de ovos. Você guarda as cascas de ovos que você utiliza em casa e tal e seca no forno, ou no forno comum, no forno de micro-ondas. Depois bate no liquidificador para ficar uma farinha bem fininha. Quanto mais fino, melhor. Tá? Nesse caso, quanto mais fino, melhor, porque agrega mais facilmente ao solo. Por quê? A gente quer fornecer o cálcio, mas não use demais, tá? Porque se você colocar qualquer um, pode ser o calcário, a farinha de ossos, a farinha de ovos triturados, pode ser farinha de ostra também, daquela casca de ostras. Não coloque demais, porque se você diminui muito o pH do solo, a planta começa a ter problema para absorver outros nutrientes, né? O ideal é sempre aquele solo neutro, né? Entre 6 e 6,5 é o ideal, tá bom? Esse é um vaso de 1,5 litro. Então eu vou colocar uma colher de sopa. Você tenta agregar ao máximo essa farinha ao solo. Você tenta agregar o máximo possível ao solo. E pronto. Você vai fazer isso para tentar fortalecer, né, a planta, para que ela possa usar esse cálcio que ajuda na floração. Por quê? O cálcio na planta, ele ajuda na formação da parede celular, né, nas paredes que sustentam a planta, as células da planta. Então ele ajuda nessa formação e até no crescimento da planta em si. Vou colocar em outra aqui para vocês verem. Essa aqui está começando a florir, como eu falei para vocês. Então eu já vou colocar, né, já para ter um aporte. E para poder ela não ter nenhum problema com a floração, a gente já dá essa ajuda. Mesma coisa. Esse é um pote um pouco menor, de 800 ml. Então eu vou colocar um pouco menos de farinha. Vocês podem ver que fica uma farinha bem fininha. Podia até ser mais fina do que essa, tá? E você coloca no substrato. Dá uma mexidinha. Vai espalhar bem.
E essa aqui é a planta do raiz espiral, né? Que todo mundo já conhece, é a nossa famosinha do canal. Desde aquela poda, ela já cresceu bastante, né? Vocês podem ver que ela desenvolveu bastante o caudex dela. Ela teve aquela poda de galhos que eu fiz, ela já está enorme de novo, já está florindo. E agora, tá chegando a primavera, vocês sabem, né? A gente só falta um mês para começar a primavera. Então é a mesma coisa, a gente vai dar aquele up, né, de cálcio nela agora, porque ela vai começar a emitir botões com mais frequência. Então é bom a gente dar esse suporte para a planta agora, está na época boa. Como ela não entrou em dormência, eu continuei adubando. Mas eu não coloquei cálcio, não coloquei calcário. Com as chuvas, né, com as regas, começa a saturar o solo, né? O solo começa a perder nutrientes. Então a gente vai colocar um pouco de cálcio aqui, aquela mesma farinha. Como é um vaso bem maior, a gente coloca mais farinha. Não só um vaso maior, como uma planta bem maior. Já é uma planta de 6 anos. Então eu vou colocar umas 3, é um vaso de 4,5 litros, se não me falha a memória. Então vou colocar umas 4 colheres de sopa mais ou menos. Mesma coisa, a gente mexe bem. Então essa é uma época muito boa para você fazer isso, tá, gente? Porque se você, isso assim, claro, se na sua terra aí, na região que você mora, o inverno é época de chuva. Foi época de chuva, né? Se sua planta fica exposta às intempéries, né? Fica exposta à chuva e foi uma época chuvosa aí na sua região, então agora no finalzinho, nesse último mês, é perfeito para você fazer isso, né? Colocar farinha de ossos, colocar farinha de ostra, esse pó de casca de ovos, porque a chuva ou a rega, ele acidifica, né? Como eu expliquei para vocês. Isso aqui vai ajudar a equilibrar de novo o solo. Aí daqui a 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, você vai e coloca o seu adubo, né? Adubação normal que você utiliza para sua planta, seja para floração, seja o mais equilibrado. Isso aí vai depender de você. Então é isso, né? No caso dessas plantas. Se acontecer de depois de você colocar calcário, colocar cálcio no caso, na sua planta, ela permanecer sem florir, aí você vem com aporte de fósforo. Você usa superfosfato, né? Ou você pode utilizar algum tipo de fertilizante que seja mais rico em fósforo. 4,18,8, 4,18,8, 4,14,8. Pode usar o que tem 45 também. Como eu falei para vocês, problema de floração pode ser físico, né? A planta realmente está no local ou está num vaso que não está ajudando, porque o vaso é muito quente, porque o vaso é pequeno. Tudo isso influencia. Tem a questão do substrato, né? O substrato pode não estar retendo direito os nutrientes e você rega, o nutriente vai embora.
então ela não está pegando nutrientes suficientes. Pode ser a questão de idade da planta, a planta é muito jovem e não consegue florescer. E pode ser uma questão de genética da planta. Pode acontecer. É raro, é muito raro uma planta que por genética não floresça. Existem algumas que são mais tardias, tá? Por exemplo, a Thaissocotrano demora um pouco mais, 1 ano e meio, quase 2. Mas se nutrida direitinho, entre 1 ano e 4 meses e 1 ano e meio, ela floresce. Tem alguns que pode demorar até 1 década, que é no caso da Socotrano verdadeira. Mas isso é muito raro, é uma planta completamente diferente. Se você tivesse uma, você ia saber. E temos também a arábica, também demora um pouco mais de 1 ano. Mas a obeso e a maioria das híbridas que nós temos é nessa questão, entre 9 meses, 1 ano. Algumas vão mais cedo, como as nossas do tutorial, que começaram com 5 meses. Começaram a gerar botões com 5 meses, mas aquela questão. Ela é muito nova, ela tem dificuldade para segurar o botão, tanto é que agora, com 8 meses, os botões de todas elas estão começando, dessas 3 pelo menos, estão começando a surgir, e os que surgem sem problema. Tá bom? Então foi isso, só queria falar isso para vocês. Se não der certo a questão de você repor o cálcio, né, como eu disse, você acrescenta uma quantidade maior de fósforo, pode ser com superfosfato, o próprio fosfato de cálcio, né, da farinha de ossos, ele tende a ajudar bastante, porque ele tem fósforo e tem cálcio. E é isso. Qualquer dúvida vocês mandam aí para mim nos comentários. Eu vou fazer agora aquele vídeo sobre você diagnosticar o que é que está faltando de nutrientes na planta. Eu vou fazer agora os micronutrientes, eu espero que vocês assistam. Eu estou separando algumas coisas porque é bem mais complicado, porque são muito parecidos os sintomas, então a gente tem que fazer com muito cuidado para não ficar meio louco na cabeça de vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau.